crescer e liderar. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Esse é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre liderança de impacto, não de aparência. Seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedo de prosa super especial. E a gente vai falar de um assunto, né? Já ouviu falar que quem não é visto não é lembrado? Eu acho que acabou, né, essa história de liderança de palco. Vamos falar um pouco sobre isso? Para a gente entender melhor esse paradigma que foi colocado na nossa mente. Você conhece aquela pessoa no escritório que parece um pavão? Ela está em todas as reuniões, mesmo nas que não precisa. É a primeira a falar. Faz questão de mostrar que está trabalhando até tarde e a cada pequena tarefa vira um grande anúncio. Lembrou de alguém? Ela opera sob o lema do senso comum. Quem não é visto, não é lembrado. A gente fala isso direto. Por muito tempo, essa foi a cartilha do sucesso corporativo. Mas hoje, eu quero te convidar a questionar. Será que o líder mais barulhento é realmente o mais eficaz? Ou será que a verdadeira liderança está se tornando mais silenciosa, focada no impacto, no legado e não só no palco, talvez no ego? Vamos lá, meu povo. Já quero pedir para você compartilhar esse episódio com alguém, com algum líder, com alguém que você lembrou aqui. Nossa, fulano precisa ouvir esse episódio. Já encaminha. Quero te pedir também para você, não sei qual plataforma você me ouve, né? Mas se você puder, de alguma forma, me dar uma nota, sabe? Vai ser super importante, porque a partir daí, essa plataforma, na qual você me deu algumas estrelinhas aí, ela vai poder entregar mais desse podcast para mais pessoas. Então faz a sua avaliação na plataforma onde você me ouve. Isso é muito importante, tá? E também encaminha pelo menos para uma pessoa. Me ajuda aí e ajuda a plataforma, né? A gente buscar mais pessoas que possam ouvir, trazer insights aqui, enfim. Vai ser sempre uma honra poder ter cada vez mais pessoas por aqui me ouvindo, enviando sua mensagem. Olha, para você poder me mandar alguma mensagem e eu poder te responder por áudio, que vai ser uma honra, manda a sua mensagem para o WhatsApp DDD 22 99 222 1003, hein? Vai ser uma honra poder responder a sua mensagem. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso assunto, né? A cultura do quem é visto é perigosa. Primeiro, porque ela cria um teatro corporativo. As pessoas gastam mais energia parecendo ocupadas do que de fato sendo produtivas. Segundo,
ela favorece a politicagem em detrimento da meritocracia. Oportunidades acabam indo para quem tem mais habilidade de vender o seu peixe e não para quem entrega os melhores resultados. E aqui eu quero trazer um parênteses para essa história de parecendo ocupado mais do que sendo produtivo, né? Como é que é isso? Aquela pessoa ocupada, ela pode ser aquela pessoa que está rolando o Instagram, né, para cima e para baixo, tá vendo um monte de meme e o tempo tá passando, as horas estão passando, mas ela não tá produzindo, mas ela tá ocupada. E perguntas que a gente precisa fazer ao longo do nosso dia pra gente é: agora eu tô produzindo ou eu tô ocupada? Sabe? Isso ajuda bastante para a gente poder ter mais direcionamento e mais foco das nossas atividades. E no cenário atual, com o trabalho híbrido, essa cultura se torna ainda mais excludente. Ela penaliza o profissional que está introvertido, que prefere focar no trabalho e fazer marketing pessoal, e penaliza quem trabalha de casa, que não tem a mesma chance de esbarrar com o diretor no café, por exemplo. O resultado é um ambiente injusto que promove as pessoas erradas e desmotiva os verdadeiros talentos. Então, líderes, precisamos olhar para esse teatro da visibilidade corporativa. O que de fato é importante e o que funciona de verdade, sabe? Como um líder pode quebrar esse ciclo e criar uma cultura onde o trabalho fala por si? E essa mudança, ela começa em você. Então vamos lá. Não sei se você já está com papel e caneta na mão, enfim, se você anota em algum lugar. Primeiro ponto importante: crie palco para os outros, não para você. Em vez de apresentar o resultado do time como uma conquista sua, crie oportunidades para que os membros da sua equipe apresentem o próprio trabalho. Em uma reunião com a diretoria, diga, por exemplo: quem vai apresentar essa parte do projeto é a Joana, que liderou essa frente com maestria. Use a sua visibilidade, use a sua luz para iluminar os outros. Essa reflexão e esse ato é muito importante. Primeiro, gente, porque a gente diminui o peso e a responsabilidade. E a gente precisa puxar a cordinha dos nossos liderados para eles saírem da zona de conforto. Porque sempre tem alguém no time: ah, não, eu só quero ficar no bastidor, eu não quero apresentar. Mas se essa pessoa trabalhou tanto, sabe tanto sobre o projeto, seria muito importante e interessante que ela apresentasse. Que ela sabe melhor do que qualquer outra pessoa, talvez melhor até que o líder, sabe? Então vamos pensar sobre isso e vamos dar mais espaço e palco para os liderados, para que eles possam também aparecer. 2. Meça o resultado, não as horas de palco. Pare de valorizar quem fica até mais tarde ou quem responde os e-mails de madrugada. Foque nas entregas, mas foque nas entregas combinadas. Gente, o que eu penso com relação a quem fica até mais tarde, quem trabalha de madrugada, se o seu horário não é noturno, se o seu horário é diurno e você está de madrugada respondendo e-mail, tem alguma coisa errada. E a gente precisa olhar para isso, tá? Entender se é um cenário provisório de muito trabalho, mas que vai passar em breve, ou se a vida desse liderado é assim, ele já se acostumou. A gente precisa olhar para isso, tá? Porque isso pode trazer problemas seríssimos, emocionais futuros ou até presente para esse colaborador. Então, é importante que a gente meça o resultado, não as horas de palco, mas também que a gente observe como esse trabalho e quando ele está sendo entregue, sabe? Porque senão, gente, então vale qualquer coisa.
Tá bom, então você passa o dia ocupado, vamos voltar naquele ponto do ocupado, e aí, para você resolver, já que você não conseguiu ser produtivo durante o dia, você não dorme, você tem insônia, e aí de madrugada você começa a produzir para entregar o que você deveria ter entregado durante o dia, mas você se perdeu, não teve foco, enfim. Quantas situações a gente poderia trazer para isso? Então, é importante que a liderança também olhe para isso, gente. Olhe para o bem-estar do colaborador. Converse, entenda o que está acontecendo e veja qual o melhor cenário para organizar isso tudo. Porque senão, não adianta ter uma pessoa que entrega o resultado, mas a que custo? Sabe? Da sua saúde física, emocional. Terceiro, seja intencional na busca por informação. Não espere que o bom trabalho chegue até você por osmose no corredor. Crie canais para que os resultados apareçam. Pode ser uma reunião semanal de vitórias, um canal em alguma ferramenta para compartilhar conquistas, ou simplesmente o hábito de perguntar nas suas conversas um a um. Qual foi a coisa boa que você mais se orgulhou de fazer essa semana? Isso é sempre importante, né? E a intencionalidade é fundamental. Não pode ser algo robotizado, sabe? Mas precisa ser realmente intencional. Isso é super importante. E pensando nisso tudo, né, sobre esses 3 pontos que a gente trouxe aqui, para que a gente possa realmente fazer com que as equipes engajem mais, entreguem resultados melhores, onde a gente consiga produzir melhor. É muito importante a gente olhar para isso. A gente sabe que a gente ainda vive isso dentro das empresas, tá? O palco, aquela pessoa que fala muito bem, aquela pessoa que parece que está em todos os lugares, ou sempre está nos lugares, sabe, na hora certa. Mas a gente precisa olhar sim aqueles que entregam os resultados e que estão nos bastidores. Como eu faço essas pessoas avançarem? Como eu deixo esse cenário mais justo para elas? Como que eu contribuo na vida delas, sabe? Como que eu digo para elas que eu confio e que elas conseguem dar um passo, elas conseguem avançar mais um pouco? Isso é muito importante, gente. E agora, a gente vai para o nosso famoso minuto do dilema. Bom, vamos lá. Surge uma oportunidade para liderar um projeto de alta visibilidade. Você tem 2 candidatos em mente. O Marcos, que é um excelente vendedor de si mesmo, está sempre próximo da gestão e se candidatou ativamente. E a Lúcia, que é mais introvertida, mas que, na sua avaliação, tem uma competência técnica superior e entrega resultados mais consistentes, embora nunca peça por oportunidades. Quem você escolhe, líder? Letra A, o Marcos, que já demonstrou proatividade e habilidade de comunicação, características importantes para um projeto de alta visibilidade. A Lúcia, convidando-a para o desafio e apostando que a competência técnica dela vai superar a falta de marketing pessoal. Ou talvez que ela possa trabalhar isso durante o desafio, que é super possível, gente. Eu muito acredito nisso. Aliás, eu só acredito nisso, senão eu não estaria trabalhando com RH. Então, assim, é importante a gente olhar nesse cenário e entender que a gente não pode pensar, né? Ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu não consigo mudar. Consegue, se você quiser, né? Se você tiver consciência dos seus gaps e entender que pode melhorar alguma coisa, tá? Mas isso é um trabalho de cada um também. Eu sempre falo, a gente não muda ninguém, líder não muda ninguém da equipe por si só. As pessoas precisam ter consciência dessa mudança e o que essa mudança vai trazer para ela. Porque a gente tem sim o hábito de querer ficar na zona de conforto. Ah, mas está dando certo assim, eu sou assim, eu quero ficar assim. Não,
falar lá para a diretoria, me dá dor de barriga, me dá sudorese, eu não aguento, eu vou ficar toda vermelha. A gente pode ter 1 milhão de justificativas. A questão é se você quer dar esse passo, se você entende que isso vai te ajudar na sua vida. E de uma forma geral, às vezes a gente pensa assim, não, mas, pô, por que eu vou fazer isso, né? No meu trabalho, eu não preciso, já estou super satisfeita com o que eu ganho, com o que eu faço. Mas não é só sobre trabalho, é muito além, porque você vai estar avançando, você vai estar tendo um nível de coragem maior, sabe? Vai estar saindo da sua zona de conforto. Isso tem um poder na ação, gente, uma coisa assim que não tem como a gente mensurar. Só você fazendo, dando esse passo para você perceber o quanto que outras oportunidades vão se abrir para você, certamente. Então, líderes, a verdade amorosa de hoje é que um líder seguro não precisa de holofote. Ele é o holofote e a sua função é direcionar a luz para que todos da sua equipe possam brilhar. O seu legado não será o quanto você apareceu, mas quantos talentos você revelou. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre liderança de impacto, não de aparência, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto.